Então, nós somos o Estúdio em Pena e nós estamos aqui em Veneza, né, diante do Grande Canal, onde nós vamos expor aqui atrás, no Palácio Bembo, dentro da Bienal de Arquitetura de Veneza. Então, a gente está bem animado, estamos bem contentes de poder fazer parte dessa grande reunião, né, e estar aqui com alguns dos maiores arquitetos do mundo e também do Brasil. Pois é, a gente vai estar com uma instalação que chama XYZT e, claro, quem puder, se estiver aqui por perto, vem que vai ser muito legal. A gente acabou de ver, tá bem bonito, tudo tá muito bem montado. E também vamos registrar legal para mostrar para todo mundo depois, documentar isso direitinho. Nos próximos dias a gente vai acompanhar os retoques finais para a abertura no dia 10 para o público. Né? Pois é, a gente está muito feliz, né, com o convite do Instituto de Cultura Europeu, que nos convidou para, enfim, para mostrar um pouco do nosso trabalho. A gente achou que seria legal, né? Não só falar um pouco do nosso trabalho, mas que fazer isso através de um discurso, de uma obra. É uma maneira que um pouco da gente dizer sobre como a gente pensa, como a gente não vê não só a arquitetura, mas acho que um pouco do mundo assim também. Que é legal estar aqui, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer aqui. E essa exposição pintou as paredes. É muito bacana a gente ter essa perspectiva que é criada, que você olha e fala, pô, tem uma coisa lá no fim e que você quer ver e conhecer. Você já está dentro com a mensagem, né? Você vê, você já está dentro da obra quando você está no outro lado do corredor, né? Mas o contraste aqui, que a gente não podia, né? O vermelho pro preto ficou muito legal. Você vê de longe, assim, você está vindo de lá e aí você já está lendo aqui, né? De longe. Então, assim, uma coisa de dentro de outras obras você está falando com essa obra também. É aquilo de você ter uma sala de transição. E eu acho que isso aqui é muito isso. Você chega, você está saindo de uma obra e você, antes de entrar, de fato, naquele espaço que você vai ter uma imersão. Você tem uma impressão dela, depois você entra na primeira parte, depois você fala, o que tem ali, né? Exato. Parece uma reprodução perfeita do que a gente tinha em mente. Exato. A materialidade, a pintura, todos os materiais, tudo que a gente discutiu, assim. E, inclusive, o que mais me surpreendeu era a espacialidade. A gente sabia que era pequeno o espaço e a gente escolheu porque tinha essas duas salinhas, né? A gente achou legal isso de ter dois momentos. Mas a gente ficou, será que vai ficar pequeno e tal? Mas deu pra sentir mesmo, assim, a espacialidade ficou perfeita. Ficou excelente. E ao mesmo tempo, mesmo pequeno, você não fica exprimido, assim, acho que o pé direito aqui ajuda. Fora que a execução ficou ótima. Aí como a gente transportou, né, aí dá uma passadinha, vai ficar lisinho ainda. Mas ficou legal, e já dá pra ouvir a música daqui, ó. A gente esteve em contato com a equipe de montagem aqui, que foi muito profissional, assim. Desde a primeira conversa, eles passaram muita confiança pra gente, né? Os painéis de tecido, a gente produziu no Brasil mesmo. Trouxe e mandou pra cá. E aí o resto eles montaram tudo e foi conversando mesmo. A gente mandava desenho, mandava imagem, render, alterava. Aí eles deram algumas considerações também, assim. Tipo, a gente queria botar um degrau ali, a gente não botou. Pode ser que alguém poderia tropeçar, a gente falou, não, justo, vamos colocar sem degrau. E, cara, é engraçado, porque é uma instalação, mas ao mesmo tempo é uma dinâmica muito arquitetônica, né? De você conversar com de meio fazer projeto e obra, o empreiteiro que está executando a obra. Mas aqui, no caso, foi especial, assim, eu acho que eles têm uma atenção muito, muito carinhosa, assim, com a obra de todo mundo. Todas as montagens estão muito bonitas. Eu estou extremamente satisfeito com o que eu tô vendo. Demais. Eu acho que, assim, quando a gente via as imagens que a gente produziu, era exatamente isso. É muito doido isso. É mais legal, né, até. Não, com certeza. Esse vidro é legal, a gente queria o espelho, né? Mas ele não é um vidro normal, ele é um material especial para exposições que eles sugeriram pra gente usar. Que é possível pisar, assim. Que aí não tem perigo de quebrar e tal. Né? Que a gente queria que a pessoa pudesse subir nele. Uma surpresa positiva também, acho que foi essa solução que foi ao longo da discussão também, dos cabos de aço com esses pesos, porque o peso garante que eles, primeiro, vão estar sempre tensionados, mas esticadinho, né? E mesmo que você mova, eles vão voltar por um repouso. Eventualmente eles se reorganizam e param, né? Exato. E assim, como faz parte da obra essa interação de você passar e tocar mesmo neles, é interessante isso, de que você vai, move isso, provoca, e depois você vê a consequência disso também no reflexo infinito, né? Um fractal. Essas linhas ajudam nessa perspectiva, né? Quando você olha pra cá, assim, você tá você tá flutuando, né? E aí tem aqui também a painel de cortiça, né? Que, curiosamente, a textura ficou exatamente como a gente imaginou que ficaria depois de pintado, porque foi pintado de branco, né? E aí tem um motivo porque é interativo, né? As pessoas vão poder, através dessa
ferramenta, então um formão aqui, que escolher um formão, vão poder agir aqui na obra. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então tem uma certa transitoriedade que a obra vai ficar exposta até novembro. Deve começar a cair pedaços, coisas vão acontecer, né? A gente não sabe o que vai ser dela no fim desse painel, né? Então fica esse contraponto das reflexões, do espelho, com esse painel concreto opaco, né? De cortiça frágil, né? Eu mesmo tô mega ansioso para deixar minha marca nesse painel. E isso que é muito massa. O jeito que a gente tá vendo ela aqui é único, porque na próxima vez que a gente entrar, ela já vai estar diferente, e assim por diante. Digamos que ela tá em suspensão. Exato. A partir do primeiro dia, do dia 10, ela vai começar a mudar. Exatamente. E eu acho que é legal, porque faz com que os momentos aqui dentro fiquem mais especiais, assim, né? Fico, poxa, vai ser a primeira e única vez que eu vou ver ele assim, no sentido, no que a gente quis provocar na obra, é o fato de que se você tá no meio, se você se coloca no meio, a sua compreensão, ela fica limitada. Você precisa distanciar do centro para conseguir ter uma percepção melhor do que do fractal. Que a partir... você não vê. Se você vê da borda, você vê melhor, né? Exato. É isso, é um espaço virtual, né? É quase como se fosse um portal, assim, digamos. Acho que aconteceu a sensação, assim, de... Sem dúvida. Você atravessa aqui, né? Passa a cortina, entra nos cabos e você vê isso, né? Parece que tem uma outra dimensão acontecendo aqui na vertical, contraposta com uma outra coisa nesse plano da horizontal. Essa tensão, né? Entre essas duas dimensões, eu diria, é um pouco a substância, assim, que a gente tá tentando manejar nessa obra, assim, sabe? É legal, né? Muito curioso para saber o que as pessoas vão imaginar, assim, depois de ter um momento aqui dentro. Uma coisa é a gente discutindo lá em Brasília. Eu acho que ela é nossa até agora. A partir de amanhã ela já não é nossa. Ela é do mundo, assim. Já é ela sozinha. Exatamente. Uma certa autonomia. Bom, a gente acabou de chegar, né? Cansados ainda. Meu dar essa primeira olhada, né? Mas a gente não aguentou, a gente falou, não, a gente tem que passar lá pra ver como é que tá. E tá muito legal, assim, realmente, acho que excedendo as nossas expectativas, assim, a gente já sabia que ia ficar legal, mas ficou muito bem montado, todas as outras instalações também estão muito boas, e o clima geral da cidade tá muito bom, assim, sabe? Eu acho que a gente tá num momento muito especial, assim, então... Exato, a gente veio hoje aqui, chegamos alguns dias antes, né, até para dar uma olhada como é que seria a montagem, fazer eventuais ajustes, né, é um pouco uma noite de spoiler um pouco pra gente, assim, né, porque, óbvio, a gente tem uma expectativa do projeto e chegar aqui e ver, eu acho que já deu para ter algumas impressões legais, a gente tá bem satisfeito com o que foi trazido aqui, e é isso, estamos animados para ver as pessoas interagindo também, vivendo a obra. Eu diria que tá surpreendente, mais do que a gente pensava, e muito, eu acho que... A exposição como um todo, né? Como um todo. Acho que os outros expositores também estão fazendo trabalho. A gente esperava uma coisa muito bem feita e tá muito refinado mesmo. Assim, com certeza. Realmente. Bom, a gente tá muito feliz de estar aqui em Veneza, no Palazzo Bembo, com a nossa exposição, nossa instalação, participando da exposição Time Space Existence. E ela vai ficar aberta de 10 de maio até 23 de novembro. A gente vai documentar o máximo possível para que todo mundo possa sentir um pouco do que está aqui dentro. Seja nossas sensações, sensações de outras pessoas, ou então, assim, para que as pessoas que assistam isso também possam ter as próprias interpretações do espaço. Acho que o processo de documentar essa obra é mais desafiador, né? Para compartilhar ela, porque ela é tão presencial que, assim, até a gente evitou postar renders e tal, porque acho que vídeos e outras coisas que puderem vir mostrar concretamente vão ser mais legais pra gente compartilhar. Quem não puder estar aqui, né, pra ver. Pode seguir no nosso Instagram, que lá a gente vai postar a maior parte do material, e no YouTube também a gente pretende postar uns vídeos assim, sobre a experiência daqui, como é que tá sendo visitar a exposição, acho que de uma maneira um pouco mais aprofundada. Está no Jardim de Marinaressa, na abertura da exposição Time Space Existence, no contexto da Bienal de Arquitetura. E depois a gente vai para o Palazzo Bembo, onde a gente tem a nossa instalação. Exatamente, aqui é um dos 3 locais, né, onde está acontecendo a exposição, aqui é o espaço mais aberto. E depois as outras 2 intervenções são em palácios aqui na cidade. O tema central da exposição é Repair, Reuse and Regenerate. Então, um tema de sustentabilidade, né? E nos discursos aqui da abertura também a gente ouviu muito sobre esse tema, da importância da gente, como coletivo, né, se juntar e pensar novas soluções, tanto práticas quanto
teóricas para a gente ter, né, para os novos problemas que vão surgir também do mundo. E a nossa instalação, eu acho que ela se coloca num ponto antes da solução prática, uma consciência, né? E é legal, né, porque a gente tem essas diferentes abordagens. Por exemplo, aqui as instalações são mais focadas justamente no âmbito tecnológico, cada expositor vai ter um foco e uma abordagem. Isso. E a nossa acho que vai um pouco nessa reflexão do antes do fazer, né, e dessa intencionalidade, principalmente em relação a uma imaterialidade, que a gente também às vezes, nem sempre a gente relaciona com o tema de sustentabilidade, mas justamente por isso a gente achou relevante trazer. O sentimento é maravilhoso, assim, né, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Porque, assim, é muito bom, né, a gente ter nosso trabalho reconhecido, ter sido convidado aqui para a mostra, e a gente vê depois as falas, a importância que tem a exposição, o ECC dentro da Bienal. Então, assim, é uma coisa muito boa, e principalmente poder compartilhar isso com colegas arquitetos, com a nossa equipe do Estúdio em Pena, né, com amigos que também vieram visitar. Então, assim, que eu acho que é nisso que se completa, né, quando a arquitetura como algo que participa de uma construção coletiva, eu acho que é fundamental esse compartilhamento, e eu acho que é isso que traz ganho pessoal, assim, claro, junto com o profissional. Então a gente está muito feliz mesmo de estar aqui passando por esse momento. Eu acho que a expectativa também é das melhores, né? Bem curioso para saber o que as pessoas vão sentir na nossa instalação, o que vão pensar, porque a gente pensa lá no escritório, né, juntos, assim, conversa muito, e a gente quer provocar algumas coisas, mas de fato a obra só ganha seu corpo final, assim, digamos, a sua autonomia, assim, nesse momento em que ela se conecta com as outras pessoas, né? Porque a gente está num contexto de arquitetura, né? Mas não é só para arquitetos, né, que a gente está falando. A gente está falando para o público em geral, né? Para as pessoas, para os seres humanos. Eu acho que esse tema de sustentabilidade e time space existence, né? Eu acho que esse nome é muito legal e a gente explorou isso lá. Então, o que vão sentir, o que vai provocar, eu acho que é uma curiosidade que a gente está doido para ver aí nos próximos dias. Hoje a gente está no segundo dia de aberturas, que é no Palazzo Mora, e a gente tem na Time Space Existence 3 lugares, né? O Jardim de Marina Lessa, o Palazzo Bembo, onde a gente está expondo, e aqui o Palazzo Mora, onde a exposição continua, né? Então, assim, mais coisas para ver, mais pessoas para conhecer, então está sendo muito legal. E a gente está com muita gente de Brasília aqui também, que a gente está conversando, pessoal do Pavilhão do Brasil, lá na Bienal. Ontem foi um dia que eu acho que era bem pessoal, assim, né, da gente com a nossa equipe, e assim, também com os outros expositores. E hoje a gente tem isso também, tem outros colegas também que são de Brasília também, que estão aqui prestigiando. Assim como a gente também pode prestigiar o trabalho deles, eu acho que é um momento muito bacana também, né? E isso, de poder participar e curtir um pouco momentos, assim, de encontro, informalidade, e que fazem parte, que são fundamentais. Celebrar, né? Esse momento, assim, individual, eu diria singular. Na rua, Veneza, todos os nossos amigos ali, compartilhando e colaborando. Então, assim, vamos aproveitar bastante e levar essa documentação para casa aí, pra gente compartilhar com todo mundo que não podia estar aqui. Uma das minhas primeiras impressões foi, primeiro, entender assim, do que se tratava e como os textos se correlacionavam. E ter uma visão mais profunda do que se tratava, e assim que a gente ultrapassa aquela cortina, a gente tem uma experiência e o nosso posicionamento influencia através do que a gente entendeu. Um dos sentimentos que mais me despertou ao ver o espaço, além, claro, de muita animação e felicidade, foi uma curiosidade para ver como o espaço era, como eu poderia interagir, como as pessoas interagiam com o espaço que está sendo exposto, se elas veriam, ou se elas entrariam e deixariam a sua marca. Eu acho que curiosidade foi um dos principais. Acho que o primeiro sentimento foi introspecção, de, ok, um momento de tensão ali, de entender, de ter um entendimento profundo, e assim, trazendo isso para o mundo real, para fora, de como a gente age, como a gente pensa, de como as nossas consequências e atitudes estão ao redor e podem influenciar o mundo. Você deixando uma marca ou não física, você deixa uma marca de qualquer jeito. Rabiscar e participar da experiência, acho que faz parte. E aí esse foi o meu intuito mesmo, de querer rabiscar ali, sabe? Isso foi o principal. So I have to say that I read the text, I felt like a knife into the heart, you know. In the architecture field, we talk about this topic
all the time, but the way Gabriel put the text together made me feel something I didn't feel before. At first I was very surprised because I didn't expect it to be the sound with the walls. I didn't expect anything, but it was very surprising. And then when I understood I need to write something, the first word that came up to my mind was life. And the text made me feel that we need to think wider about life, meaning we got far from nature. Like we opened the tap and we have water. We got very distant from nature and from life. I hope it will go with me more farther than today, and I believe it will. But I know for sure I need to specifically think about it more often, and it made me think about it, about life, about our behavior here. La mia prima impressione è stata di vuoto, di sospensione del corpo, perché ho avuto proprio una sensazione di sospensione del corpo, perché mi dava una sensazione di profondità. Quindi è come se il mondo si allungava, che era infinito, molto bello. A minha primeira relação com a obra não foi aqui na exposição, foi no momento de concepção da obra. Em todo o processo, eu me identifiquei muito com o que eles pensavam. Eu já sabia o texto, eu cheguei aqui e de novo, eu entrei lá e não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu queria ou não intervir. Tanto que eu entrei primeiro, eu olhei pra cima, eu queria muito sentir aquilo de estar na minha própria dimensão. E eu não quis intervir da primeira vez. Depois eu entrei e eu intervi. Só que eu fiz uma coisa bem sutil. E eu acho que isso talvez até me represente. Eu costumo ser assim. Então acho que a minha intervenção foi um pouco do reflexo da minha personalidade. Bom, eu tô realizada de estar aqui. Primeiro porque Veneza já é incrível por si só, mas ver materializado uma coisa que você passou um tempo acompanhando é muito gratificante. Não só a exposição aqui, mas toda a experiência. Você se vê presente em um contexto internacional com tantas exposições muito legais também. Vi outras de outros brasileiros, vi de vários locais do mundo e você se sentir ali representado no mundo mesmo. E é isso. My first impression was different mentalities about how people see the world. So we have in one side a very community and cooperation view of how the world should be, and on the other side, and also an analysis of how digitalization takes into consideration and plays a role in society nowadays. So that was my first impression. And then when I entered inside, it was a little bit more not community feeling, but something a bit more individual. And I had kind of a feeling of a reflection of myself. And then I got into the perception of how I can then play a role in society. And yeah, I think it's a combination between an outside cooperation feeling and the feeling of the society and an inside world. So firstly, I went completely by myself and I didn't know that we needed to make a mark there. At first I didn't understand that it was to make the mark there. I started to make the mark and I was like, okay, maybe I am crashing the thing, or maybe I'm just exploding a thing here that I should not be doing. But then it was a nice experience, like a feeling experience, and also a sound that makes when I was making the mark. And yeah, I think it's a little bit of playing with the sound inside. So I had more or less this perception. O texto é uma ferramenta de raciocínio, né? Serve um pouco como uma prova real da ideia do projeto. O Oscar Niemeyer fazia muito isso, né? Então, ele, quando fazia um projeto, ele dizia que se ele não conseguisse escrever um bom texto sobre o que ele estava projetando, então o projeto não estava bom. Eu vejo assim o texto muito como uma parte de um todo, né? Porque para mim ele é uma maneira de
de condensar tudo aquilo que foi discutido, né? No caso da instalação, acho que teve um texto específico do Byung-Chul Han que foi o nosso ponto de partida, né? E aí foi curioso, porque eu acho que esse a gente recebeu um texto, digeriu e apresentou um outro texto também, né? E não só com outras palavras, mas também de uma maneira material, que foi a instalação propriamente dita. Esse processo de elaboração, eu diria, tanto discursivo na conversa, quanto depois tentando ser mais objetivo, transformando isso num texto, validou também o desenho. Então, assim, a partir da discussão, nasceu um desenho, a partir desse desenho nasceu um texto, e a partir do momento que a gente amarra todas essas coisas, a gente sente se o projeto está legal mesmo ou não. Assim. Bom, dessa vez a gente achou que estava. Depois que ela está ali, depois que ela é construída, ela não pertence mais a nós. E a relação que as pessoas vão ter com ela também, a gente não tem como controlar. Eu acho isso uma coisa muito bonita, assim. A gente achou interessante pegar a ideia de sustentabilidade e trazer para si. Será que somos seres sustentáveis? A obra faz com que a gente se questione como a nossa existência no mundo, da maneira como ela se dá hoje em dia, é possível que sejamos de fato sustentáveis? A gente buscou usar materiais que fossem de fácil reaproveitamento ou biodegradáveis, né, para que o próprio impacto da instalação fosse o menor possível. Basicamente são 2 espelhos, cortiça e alguns cabos de aço. Além disso, quando a exposição terminar, o Centro Europeu de Cultura vai enviar de volta para a gente aqui no Brasil todo o material. Então a gente poderia, inclusive, refazê-la aqui, se a gente quiser. Então é uma vida útil que se estende, né? Eu achei uma experiência assim muito sensível, uma instalação muito sensível que eles fizeram, de num pequeno espaço proporcionar uma experiência de conexão com o presente, com a sua presença naquele lugar, mas também com ausências de outras pessoas, de outros corpos que estiveram ali e que, de certa forma, interferiram naquele espaço, né? Então o fato de você estar te conecta ao mesmo tempo com o não estar, né? Numa outra dimensão, numa outra percepção, essa ideia de você multiplicar essas presenças, né? Por meio do jogo de espelhos que é feito, e aí você tem uma sensação de expansão do espaço. Então essa conexão da expansão do espaço com a sua presença e a sua conexão com esses sentidos de estar e não estar, e o que você deixa como rastro, assim, eu achei algo muito bonito que faz você refletir e sair daquela experiência assim muito contida naquele espaço, mas que expande a consciência, que expande as possibilidades de interpretação daquilo. Para mim foi uma experiência muito enriquecedora, estar participando de uma exposição numa cidade que é muito importante para esse campo da arte, assim. Então eu acho que para eles estar ali participando daquilo e deixando ali uma contribuição, uma reflexão, para que outras pessoas possam compartilhar daquilo, é uma situação única, com certeza vai marcar a carreira deles, né? Quanto à carreira de outras pessoas que puderam experimentar isso que foi pensado por eles. Assim. A reflexão que a gente traz, né, acerca do impacto do ser humano, né, da sociedade, a gente buscou criar essa relação, tanto no material, no construtivo, quanto no discurso. Porque bem ou mal é isso, o material ele vai se desmontar depois. O texto, ele também, de alguma maneira, as palavras elas vão se esvair, mas eu acho que o sentimento que fica, a sensação, é isso que a gente espera que permaneça. É um grande interesse da gente poder expandir esse tema para cá, trazer a nossa obra também e dar oportunidade também de outros participantes aqui da cidade expandirem, complementarem essa exposição, né? Porque eu acho que é um tema que, não, apesar de estar em Veneza, pertence ao mundo inteiro, né? Eu acho que todos nós temos que nos conectar com essa ideia. E seria ótimo trazer isso para Brasília. Eu acho que a obra é uma sem a trilha e outra com a trilha. Ela cria uma ambiência que é envolvente. Eu acho que a maneira como o som acontece também começa de uma maneira muito natural e depois isso vai, vamos dizer assim, se degringolando para algo mais, né, digital. A ideia geral foi de explorar sons naturais. Explora a água como o primeiro ato e depois a floresta, o som dos pássaros, depois vem a terra, o fogo e por último as pessoas, assim, né? E aí é quando ela vai tomando sons de burburinho, vozerio. Você tem todo um contexto, né? Você tem uma cidade, você tem um edifício onde a instalação está, mas acho que a partir do momento que você começa a ouvir de fato a trilha, acho que você se desconecta do mundo exterior. Eu acho que é a cereja do bolo que faz eu me transportar do lugar que eu tô, né, que eu estava, melhor dizendo, para o lugar que eu tô agora. A transformação possível, a partir do momento que nos entendemos um pouco mais como seres sustentáveis, então a gente pode criar qualquer objetivo e qualquer estratégia
para a gente conseguir tentar alcançar isso de maneira verdadeira. Por isso que a gente contrapõe o discurso contemporâneo do Byung-Chul Han com o Ailton Krenak, né, que é um filósofo indígena que demonstra a viabilidade de uma vida completamente atrelada à natureza, né, e não em que a gente se sente como uma espécie supranatural, né? E essa arrogância humana de achar que não faz parte da natureza, nós visitamos a natureza. Não, nós somos tão naturais quanto qualquer ideia de natureza. Então acho que passa por aí e a trilha ajuda nisso. Você pegar e ver o seu trabalho naquele contexto, né? Você pensa, poxa, em Veneza, durante a Bienal, dentro de uma exposição de um palácio histórico, com tantas outras exposições que também me surpreenderam muito, foi muito assim, legal. Acho que a gente se pertence um pouco a esse lugar, sabe? Assim como, né, tiveram momentos lá que a gente pôde interagir um pouco com algumas pessoas que estiveram, né, em contato com a obra e tudo. Meu sentimento foi de que a essência da obra, de alguma maneira, estava conectando essas pessoas. Aí depois cada uma foi, enfim, dando sua interpretação e tudo. E quando a gente tinha essa conversa, esse contato, a gente falava, pô, que legal, acho que é um pedaço daquilo que a gente quis e é o pedaço mais importante se realiza, sabe? Então acho que isso foi muito bom, assim, como expectativa. Ter participado da Bienal, da Time Space Existence, faz com que a gente se sinta também um pouco mais parte da discussão. Faz com que a gente também ganhe um pouco de confiança, assim, né? Para que a gente continue fazendo o trabalho que a gente acredita e para a gente continuar expandindo a nossa ideia de mundo, nossa visão de mundo, para a gente contribuir para que ele seja melhor, né? Então acho que isso ajuda muito a gente conseguir essa confiança de seguir em frente. Porque é um desafio, né? Ter um escritório, ter a sua produção própria. E eu acho que, além disso, somos um escritório relativamente jovem, né? Quer dizer, bem jovem, digamos assim, no parâmetro da arquitetura, né? E a gente compartilhar esse ambiente com nomes que a gente admira há muito tempo faz com que a gente também sinta mais confiança, né, no trabalho que a gente vem fazendo e siga dessa maneira, com a nossa visão de mundo, entendendo que ela também faz parte dessa discussão tão importante, né, internacionalmente. Assim. Acho que ali tem uma quantidade de trabalhos especulativos que a gente acaba que não vê com tanta frequência aqui em Brasília e no Brasil, sabe? Então acho que é legal a gente poder trazer isso, trazer conexão. E ao mesmo tempo, você tem o evento de arquitetura mais importante do mundo que está em Veneza. Por que a gente não pode de alguma maneira compartilhar isso, que eu acho que faz parte, né? E eu acho que a gente também tem que ter esse tipo de atividade. Eu acho que trazer a exposição para cá, não só nosso trabalho, como de alguns outros, né, arquitetos e artistas, eu acho que é importante por causa disso, porque a gente se sente menos distante do centro da conversa. Nesse contexto, eu acho que o escritório vai conseguir também ajudar mais as pessoas, né, os nossos tanto clientes quanto o mundo mesmo, assim, o nosso trabalho pode ajudar mais, porque a gente também aprende muito nesses eventos, né? Então a gente vê novas estratégias, novas visões, novas abordagens, e isso, quando a gente volta, é transferido para o nosso fazer, né? Então, assim, no dia a dia, quando a gente estiver projetando alguma coisa, essas discussões também vão dar corpo, né, para as soluções que a gente vai escolher daqui para frente, né? E a gente tendo estado lá, tendo compartilhado isso, acho que a gente consegue também botar a nossa visão de mundo e também aprender muito com esse âmbito, para a gente trazer um trabalho melhor ainda para cá.